Guerreiros e guerreiras, meus monges dos estudos, sejam muito bem-vindos a esse curso. Eu sou Michele Correia, mestre e doutora em educação com foco em ensino e aprendizagem, sempre foi minha paixão. Hoje nós vamos desvendar um dos segredos mais poderosos para consolidar qualquer conteúdo na sua mente, a repetição. Entrei em uma polêmica antiga agora, né, gente? Mas não me entendam mal. E se você curtiu esse tema, siga esse canal e ative o sininho, porque teremos novos vídeos focados nos estudos para a sua aprovação. Mas não se trata daquela repetição mecânica, sem graça, que você já conhece e sabe que não funciona, ok? Nada disso. Hoje nós vamos falar da repetição inteligente, baseada no livro, gente, Ultra Aprendizado, do Scott Young. Se você já ficou frustrado por estudar um conteúdo e 2 semanas depois sentir que ele simplesmente evaporou da sua mente, esse episódio então é para você mesmo, fica aí. Nosso primeiro tópico, gente, é o problema da curva de esquecimento de Ebbinghaus, né? Nós vamos começar, gente, com uma verdade dura. O nosso cérebro, ele é programado para esquecer. E ainda bem, não é mesmo? Porque tem coisa que a gente até agradece por esquecer. Mas, gente, no século XIX, o psicólogo Ebbinghaus, ele provou que a gente esquece a maior parte do que a gente aprende em apenas algumas horas ou dias. É a famosa curva do esquecimento. Se você só vê um conteúdo uma vez, é quase garantido que você vai esquecer esse conteúdo. Esse estudo, gente, ele já foi refeito muitas vezes ao longo do século XX com resultados muito semelhantes. E ainda hoje ele é utilizado por estudantes de alta performance para manter ciclos de revisão coerentes com o funcionamento da nossa memória. Agora pense no edital do seu concurso ou na grade gigantesca do vestibular. Pega lá aquela matriz linda do Enem ou aquele concurso da Polícia Federal. São centenas ou milhares de tópicos. Como vencer essa tendência natural do nosso cérebro? A resposta é a repetição espaçada. E é aqui que o Scott Young entra com uma sacada genial para nos ajudar. No livro, gente, Ultra Aprendizado, esse livrinho aqui que eu já mostrei para vocês, no livro Ultra Aprendizado, gente, a repetição não é só sobre ficar relendo e relendo a mesma página 10 vezes, isso é muito ineficiente e cansativo. A chave é o espaçamento. A ideia, gente, é revisar a informação nos momentos certos, justamente quando você está prestes a esquecê-la. É como construir um músculo. Você não malha o mesmo grupo muscular todo dia sem descanso, não é mesmo? Você dá um intervalo para o músculo se recuperar e ficar mais forte. Com a memória é a mesma coisa. A revisão espaçada fortalece as conexões neurais, transformando a memória de curto prazo em memória de longo prazo. Tá, Michele, a teoria é linda, mas como eu aplico isso na correria dos meus estudos? Calma que eu vou te dar 2 formas, uma analógica e uma digital, tá bom? O sistema de revisão por papéis, muito simples e eficaz, tá, gente? Eu indico até para estudantes do ensino fundamental, inclusive. Você vai separar uma matéria específica ali, né? Como direito administrativo ou história, por exemplo, né? E ao final de cada capítulo você vai criar perguntas e respostas curtas, né? É no estilo assim, ó, de ficha, frente e verso. Tá vendo? E assim, a gente chama isso de flashcards, né? Então vamos lá. Em direito administrativo, por exemplo, eu criei um flashcard sobre os 5 princípios da administração, né? Muito típico. Pergunta na frente, resposta atrás. Também peguei um conteúdo aqui típico de história, né, do Enem, né? Aqui a gente tem qual foi o principal órgão de programa, qual foi o principal órgão, vou ter que repetir isso. Aqui eu peguei um de história, gente, né? Qual foi o principal órgão de propaganda e censura do Estado Novo Varguista, né? Pergunta na frente, resposta atrás, né? DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Agora, gente, a mágica. Você vai ter 3 caixas.
uma de revisão diária para aquilo que você acabou de aprender ou tem mais dificuldade, uma de revisão semanal e uma de revisão quinzenal ou mensal. Se ao usar esses flashcards você acerta a resposta na revisão diária, você vai colocar na caixa semanal. Se você errar, você vai voltar ele para a caixa diária. Se você acertar, quando ele já foi lá para semanal, você vai levar ele para quinzenal ou mensal. Se errar, volta para diária. É um sistema, gente, que força a nossa memória a trabalhar na hora certa. Ah, Michele, mas isso leva muito tempo. Bebê, aprender dói, é difícil, leva tempo. Você quer mesmo estudar? Malhar também é, e lá está você todos os dias na academia sem falhar, não é mesmo? Tudo que produz bons frutos, gente, na vida da gente leva e exige esforço, né? Não existe a gente colher coisa boa fazendo nada. Então, para de criar esse impedimento para o seu sucesso, tá bom? Para quem é mais tecnológico, a ferramenta mais poderosa, gente, são alguns aplicativos, tá? Vou dar aqui alguns exemplos: o Anki, o Canva, o Quizlet. Eles são aplicativos de flashcard que fazem todo o espaçamento automaticamente para você. Eu sou fã da caixinha, tá? Mas se você é tecnológico, vai lá. Você cria os seus cartões virtuais e o algoritmo do aplicativo calcula o momento exato de te mostrar cada um deles novamente. Então é infalível. Ah, Michele, mas você fala tanto de desconexão nas suas redes sociais. Sim, se você me perguntar novamente, eu te diria que eu faria um modelo manual, né? Mas cada pessoa é uma, né? Gosta de estudar de uma forma. O importante é a gente parar de criar desculpas e a gente aprender a estudar direito, tá bom? O que é cientificamente mais saudável para consolidação da memória e preservação, né, da nossa visão é realmente o escrito. Você vai lá, faz impresso assim bonitinho igual eu. Além de não ter notificação pulando toda hora na sua frente enquanto você está estudando, né? O que ocorre muito com o uso do celular, como o uso desses aplicativos para estudo, né? Então, eu acho que é muito mais válido você estudar pela forma impressa, tá? Porque você vai conseguir ir do início ao fim sem tanta interrupção. Pessoal, atenção redobrada aqui. O Scott Young, ele alerta para um perigo, a repetição passiva, que é o que acontece muito, né? O que é isso? Você ficar passando o olho na matéria, lendo e relendo textos grifados, né? Assistindo a mesma videoaula 100 vezes, sem se desafiar e fazer algo, gente, com aquilo, né? Um esquema, um resumo, um mapa mental. Você precisa transformar a informação adquirida em instrumento de aprendizagem e retomada ativa. Essa repetição passiva, gente, ela é muito confortável, né? Eu tô lá relendo 1000 vezes aquele esquema bonitinho que eu fiz, né? Mas ela te dá uma falsa sensação de domínio. O cérebro, ele reconhece o conteúdo, mas você não está movendo ele a fim de mostrar para o seu próprio cérebro que esse conteúdo, ele é importante para operações no seu dia a dia. E, portanto, gente, que ele precisa ser levado para a memória de longo prazo, tá? Essa repetição inteligente, ela é ativa. É como se forçar a recuperar a informação para alguma aplicação, nem que seja para responder a um quiz de flashcards. Antes de revisar a matéria, gente, tente resolver uma questão sobre o tema. Tente explicar o conceito em voz alta para você, para uma outra pessoa da sua casa, né? Sem consultar nenhum suporte. Esse esforço mental é o que consolida o aprendizado. A dica de ouro para isso, gente, é teste sua memória antes de revisar, tá bom? Então, pessoal, vamos recapitular rapidão o que a gente viu aqui? Esquecer é normal, mas nós podemos combater o esquecimento. A solução, gente, é a repetição espaçada, revisar nos momentos certos, tá? Terceiro, coloque em prática com flashcards físicos ou digitais, né? E
Fuja da repetição passiva, tá bom? Priorize a repetição ativa, né? Utilizando questões ou explicações com suas palavras mesmo. Saia do perfeccionismo, tá? Se exponha. Eu aposto que as pessoas que moram com você vão achar até uma gracinha você dando aula para eles. Se vão entender, aí já é outra história, né, gente? O importante é eles colaborarem para o seu estudo. O desafio de hoje, então, é: escolha um tópico que você tem dificuldade. Pode ser uma fórmula de matemática, um artigo da lei, um evento histórico. Crie 5 flashcards sobre este tópico, seja no papel ou no aplicativo, e comece seu sistema de repetição agora. Não deixe para amanhã. Você está cansado aí de ver boas ideias na internet e nunca coloca nada em prática, né, gente? Vamos tomar vergonha, né? Se você conseguir colocar essas ideias em práticas, deixa aqui nos comentários, porque você vai incentivar outros a estudarem também como você. Guerreiros, a repetição inteligente é o que separa quem acha que sabe daqueles que realmente sabem na hora da prova ou na hora que aquele conhecimento é exigido. Pode ser até no seu dia a dia. Domine essa técnica e você terá uma vantagem enorme sobre os seus concorrentes. Por fim, gente, algumas verdades duras que quem venceu nem sempre conta. Programas longos podem levar anos para serem estudados no nível do domínio. Não espere passar de primeira para não se frustrar ou se colocar em um nível de esgotamento que te cause problemas de saúde física e mental. Por isso, estudantes de medicina levam tantos anos para conquistar a sua vaga e concurseiros também, mas todos eles têm algo em comum. Eles entenderam que tinham uma responsabilidade e que o tempo é algo com que lidamos. Não o dobramos à nossa vontade, tá bom? Então, nós temos um tempo para aprender. Não adianta você achar que vai deixar de dormir que isso vai funcionar, tá? O tempo tem seu tempo. Não desista, né? Permaneça firme e vai dar certo. Nas primeiras rodadas, gente, de exames que você fizer, né, você vai procurar dominar os conteúdos mais recorrentes. Infelizmente, é impossível estudar todo o programa de um Enem na 3ª série do ensino médio ou estudar todo o programa de um concurso em 2 meses, que é o tempo que geralmente os editais nos dão. Como vimos, técnicas de repetição passiva, como leitura crua da lei, ou fazer resumos, gente, que não são eficazes para produzir o tipo de domínio exigido por esses exames externos, isso não funciona. E por último, gente, não pense que abrir mão da sua alimentação, dos exercícios físicos, né, da sua qualidade de vida, vai te dar o tempo necessário do qual você precisa. Não crie expectativa de passar de primeira, pois pode ser altamente destrutivo para a sua jornada de estudos. Corpo são, mente sã. Quando a gente passa de primeira sem esperar, é até mais gostoso, é claro, que bom, mas que a gente passe com saúde, tá? Pronto para aplicar a repetição espaçada nos seus estudos? Me conta nos comentários qual matéria você vai começar a revisar desse jeito. Um grande abraço para vocês, foco nos estudos e na sua saúde, hein? Até o próximo episódio.